Voltamos aqui no Mulher.com desta tarde. Hoje é dia do cardiologista. E nós temos um aqui especialmente para você na nossa sala de visitas, Dr. Ney Carter. Tudo bem? Eu estou bem, como Parabéns, está você? doutor. Obrigado, um prazer me convidar. A gente é que agradece. 34 anos. De formado. 34 anos de formado, cuidando do coração aí das Sim. pessoas. Olha que maravilha. Fazendo o que a gente pode. Fazendo o que a gente pode, né, doutor? E aqui, ó, o doutor até trouxe um coração aqui, né, doutor? Trouxe um coração para as pessoas enxergarem ele. É um órgão não muito grande, do tamanho da palma da nossa mão, composto de algumas estruturas que nos deixam mais alegre, como 4 cavidades, estrutura elétrica, artérias e veias, aorta, as veias. É lindo, né? É muito bonito. É dele que nós vivemos. Não é? A gente não percebe, a gente só percebe quando a gente fala nele, Sim, né? A gente se lembra só que quando nós ele tá lá. precisamos dele. Exatamente. Engraçado que eu estava pensando, hoje é dia do cardiologista, né? Sim. Dia do trabalhador a gente não trabalha. Dia do cardiologista, o cardiologista trabalha. Claro. Está trabalhando lá temos para que cuidar da vida. Do mesmo modo que o coração, que Exatamente. não para de bater a todos os segundos. Doutor, é o seguinte, ó, se você que está em casa, pode enviar perguntas aqui para o doutor Ney. Ele está esperando a sua participação. Envie suas dúvidas e nós vamos passar as suas perguntas para ele, tá bom? Já tem pergunta aqui, doutor. Pois não, à vontade. Existe uma receita, a receita certa para cuidar melhor do coração? Existe. Já dizia o professor Adib Jatene, a raiva mata, o trabalho não. Ou seja, se você viver com a sua mente em paz, talvez você viva melhor, mais tempo. Mas se você viver constantemente num processo que nós chamamos de ruminação, ruminar é quando uma pessoa pega um determinado problema e fica todo o tempo jogando para dentro de si. Jogando para dentro de si. Porque o problema externo é o que mais nos afeta. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com o entupimento da artéria, com uma placa de gordura que está na nossa artéria do pescoço, ou com um aneurisma, uma formação em saco no nosso cérebro, ou com um problema no nosso rim. Mas nós nos esquecemos de uma coisa que nos consome a cada milésimo de segundo, que é o nosso eu, o nosso interior. E isto atrapalha brutalmente. Só para você ter uma noção. Toda vez que nós nos irritamos com determinadas coisas que não são necessárias se irritar, a adrenalina e a noradrenalina, 2 substâncias que fazem parte do controle da nossa pressão e dos nossos batimentos do nosso coração, sobem em quantidades em picogramos. É só você imaginar, quilo, miligrama, e aí você vai diminuindo até chegar em picograma. Então imagine a quantidade micra dessa substância no sangue e o estrago que ela nos faz. É aquele AVC, aquele derrame que você tem após um susto, após uma discussão, por um pico de pressão, uma artéria aí sim a anatomia vem. Uma artéria que é obstruída porque se rompe uma placa que está mole, uma placa de gordura como essa, uma determinada. Essas são as nossas artérias. É claro que isso aqui é só para você ter uma noção, telespectador. Uma artéria normal e uma artéria com uma placa pequena. E essa com uma placa maior. Essa placa de gordura, que são os entupimentos, elas podem ser moles, como uma gelatina. E por um estresse, aquilo que eu havia comentado, ela se rompe, se obstrui e não passa o fluxo de sangue. Isso aqui é o derrame por falta de sangue ou infarto. Olha isso, gente. Ou seja, cuidar do nosso lado emocional, afetivo, é tão importante para ter um coração saudável, como fazer check-ups. Como tratar do ponto de vista científico, ir ao profissional, tomar os remédios, dar o diagnóstico, fazer os exames, fazer atividade física, reduzir o sal, reduzir o açúcar, reduzir o tabaco, fazer atividade física de forma correta, baixar a obesidade, baixar o ácido úrico, tudo isso é fundamental. Todo mundo já sabe disso, porque a mídia divulga toda hora. Mas o que a gente não está preocupado é em mudar lá dentro, porque o que faz isso piorar, na verdade, isso já está aqui, é a nossa atividade constante de estar tentando ser agressivo. Então, nós precisamos reduzir isso, aí sim o controle total desse mecanismo, do tratamento, vai melhor. É só você observar alguns pacientes hipertensos, que são tratados com 4, 5 medicamentos,
E quando você entra com determinada medicação para diminuir a ansiedade ou deixá-lo mais calmo, a pressão controla mais. Doutor, então vou fazer uma pergunta dentro disso aí, para também responder algumas dúvidas de quem está em casa. Se uma pessoa calma, tranquila, existem pessoas calmas e tranquilas, né? Por exemplo, o nosso diretor, o Lucas, aqui, ele é super calmo e tranquilo. Eu já sou uma pessoa mais agitada, né? E não tão tranquila. Então, significa que eu tenho a tendência de ter mais problemas cardíacos do que ele? Essa abordagem que eu tentei trazer para o telespectador é em função da nossa condição socioeconômica política no nosso país. Isso nos faz trazer muita eclosão de doenças que já existem, mas que poderiam ser um pouco melhor tratadas. Então, nós vivemos um momento mental muito ruim e que faz com que as nossas doenças... A sociedade está doente emocionalmente, Exato, exatamente. Então, essa oportunidade que vocês estão me trazendo é de dar... O que nós podemos trazer é juntar a ciência, aquilo que já está publicado, com alguma experiência. Isso que eu posso dar ao telespectador. Por isso que eu abordei. Sim, uma pessoa mas calma, é interessante isso. Uma pessoa calma, ela pode ter a mesma doença. O fato é dela ter um maior controle das suas emoções e da liberação de determinadas substâncias. Só você se lembrar do yogi. Lembrar daquela pessoa que faz a meditação. Ele consegue baixar a sua frequência cardíaca em níveis inimagináveis, 10, 20 batimentos, até menos. Que estar vivo, mas isso é um treinamento, porque o nosso coração, ele trabalha com feixes elétricos. Essas linhas amarelas são o sistema elétrico do coração. Logicamente, existe outro sistema elétrico paralelo para o coração, certo? Então, esses controles do simpático e parasimpático, quando você consegue controlar esses dois grupos nervosos, o coração trabalha de uma forma mais lenta e mais tranquila. Exemplo, o atleta. O atleta exacerba o parasimpático, então o coração bate mais lento. Então, uma pessoa mais calma pode ter um controle melhor, ter um controle melhor da sua pressão e, por consequentemente, viver mais. Uma pessoa mais agitada também pode ter o controle, ela pode ser exagerada em algumas coisas e se controlar. Mas o melhor é baixar um pouco o nível. Porque se ela vive agitada ou tensa ou trazendo, ela vai manter o coração dela sempre ali na... Desde que ela não, se ela fizer atividade, controlar a frequência cardíaca, o coração dela vai bater numa frequência melhor e ela não vai caminhar para o outro lado. Uma frequência cardíaca ideal, na casa de 70 batimentos, faz com que você tenha uma perspectiva melhor de vida, de prolongar a sua vida. Olha que legal. E existe um grupo, é uma pergunta até, de risco, né? Quais são os grupos de risco, assim, obesos, que existem hoje na sociedade? Obesos, diabéticos, hipertensos, portadores de dislipidemias, com antecedente familiar de um infarto abrupto, né? Fulminante, de problemas de dislipidemia familiar, distúrbio de colesterol e triglicéridos familiares, que precocemente fazem o processo do entupimento da artéria, certo? Esses são um dos grupos. O sedentarismo, né? A obesidade abdominal, outros são fatores, aumento de ácido úrico, certo? Pessoas que não entendem a doença, que não está escrito nos livros, pessoa que não aceita a doença, pessoa que acha que isso é uma invenção, como você tem as pessoas que não acreditam em algumas vacinas, ou como você tem pessoas que não acreditam que tratar a pressão é o melhor caminho para prevenir o infarto, o derrame. Certo. Gente, tem mais perguntas e daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar mais, tá bom, doutor Ney? Com todo prazer.